E se o preço definitivo para encontrar uma conexão humana real fosse, tipo, abrir mão de encanamento interno? Nossa, e de antibióticos também, né? Não dá pra esquecer dos antibióticos. Com certeza. E de todos os direitos civis conquistados ao longo de 2 séculos. É um preço bem alto. Pois é. Para quem já conhece de trás para frente a jornada da Sofia em Perdida, que é o roteiro do audiobook da Karina Risse, que vamos explorar hoje, a resposta parece ser um sim imediato, super romântico. Sim, aquela coisa de conto de fadas. Exato. Mas o nosso objetivo nesse mergulho profundo não é só recontar como uma mulher moderna do século XXI foi parar em 1830. Até porque quem acompanha a história já sabe de cor o incidente com o celular e aquele clarão na praça. Isso. O que a gente vai desconstruir aqui hoje é a engenharia psicológica por trás desse choque cultural. Porque, no fundo, essa narrativa usa a viagem no tempo não como um truque de ficção científica, sabe? Entendi. É mais como uma ferramenta, né? Isso, tipo um bisturi para dissecar a exaustão da vida moderna e essa nossa ilusão de controle. Olha, essa ilusão de controle é exatamente o pilar que sustenta toda a primeira parte da vida da protagonista. Sem dúvida. A Sofia, antes daquele salto temporal, ela é o retrato clínico do burnout contemporâneo. É sério. Nossa, sim. Ela trabalha na área financeira, tem aquele chefe insuportável, Carlos. O Carlos é o clássico assediador moral, né? Totalmente, um pesadelo. E ela vive num estado de hipervigilância digital. A dependência dela em relação à tecnologia não é só um traço da personalidade dela. É um mecanismo de enfrentamento. O smartphone funciona meio que como um escudo, né? Exato. Um escudo contra o vazio emocional de uma rotina super automatizada. Então, quando o aparelho cai no vaso sanitário daquele bar lotado, o Ocaria Ai, que desespero. bate aquele pânico. E a crise que vem logo em seguida revela uma fragilidade absurda. Sem aquela muleta digital, é como se ela se sentisse apagada da própria existência, sabe? É muito louco isso. É uma metáfora muito poderosa da fragilidade moderna. A gente acha que é onipotente com o aparelho na mão, mas fica completamente disfuncional sem ele. Totalmente disfuncional. E isso me faz pensar muito naquela cena cômica, mas super tensa, da máquina de datilografia no escritório. Ah, essa cena é brilhante. Porque a Sofia entra em desespero não só pela tecnologia arcaica em si, mas por uma questão puramente conceitual, a ausência da tecla delete. Exatamente. A vida real não tem backspace. Não tem. No mundo digital dela, os erros podem ser apagados, as mensagens desfeitas. Mas a vida real, analógica, não tem delete. As ações têm peso, têm permanência. E é justamente nesse estado de vulnerabilidade que a vendedora enigmática aparece. Aquela vendedora que sabe o nome dela sem nem olhar o cartão? Bizarro, né? E ela oferece aquele celular prateado misterioso, prometendo ter tudo o que a Sofia precisa em um só clique. É muito irônico. Eu vejo o celular da Sofia ali quase como um cordão umbilical digital. E aí eu te pergunto, será que essa desconexão forçada foi, na verdade, um resgate? É como se a vendedora tivesse tirado ela da Matrix, mas mandando ela para o passado, em vez do mundo real. Olha, a ironia dessa promessa da vendedora é genial, é o núcleo da coisa. Ela age quase como uma força cósmica ali. A promessa de ter tudo o que ela precisa é interpretada pela Sofia como um Wi-Fi rápido, planilhas integradas. Bateria que dura o dia todo? Exato. Mas a narrativa está diagnosticando outra carência. A intervenção tira a Sofia de um ambiente que tem abundância de informação, mas escassez total de afeto, e joga ela num cenário onde a proporção se inverte brutalmente. É um choque tanto. O clarão na praça que transporta ela para 1830 não é um erro de sistema do celular. É tipo uma desintoxicação forçada. Mas peraí, vamos analisar isso de forma mais crítica também. Desintoxicação forçada soa quase terapêutico, né? Mas mandar uma mulher moderna, super independente para o século XIX não é exatamente um resgate poético. Tem os seus poréns.
Uma aniquilação na autonomia dela. Ela perde todos os direitos legais à carreira, o acesso à medicina, e de repente fica dependendo da boa vontade de um lorde que por acaso encontra ela na estrada. Como é que a gente pode ler esse salto como uma jornada de autodescoberta e não tipo um sequestro que infantiliza a personagem? A sua provocação é super válida, porque o choque inicial é de fato uma perda de autonomia estrutural gigante. Mas a obra sugere que a autonomia da Sofia no século XXI era tipo, em grande parte, ilusória. Ilusória como? Ela era livre, entre aspas, para trabalhar até exaustão para um chefe que menosprezava ela, livre para consumir tecnologia que alienava. Faz sentido. Então essa transferência para o passado despoja a Sofia dessa falsa independência para forçar ela a confrontar o que realmente significa ter agência. Em 1830, a falta de conveniências obriga a criação de redes de apoio reais. A sobrevivência passa a exigir vulnerabilidade e cooperação. Algo que o nosso isolamento moderno nas cidades permite que a gente evite completamente, né? Exatamente. O que nos leva ao impacto físico desse novo mundo. Quem é fã do audiobook sempre dá risada das barreiras práticas que ela enfrenta logo de cara. Os perrengues são os melhores. A famosa casinha, né? Aquele banheiro do lado de fora com 2 buracos no chão. A Sofia chegou a comparar com um banheiro químico de festival de rock. Mas eu acho que o festival ainda ganha pela privacidade, viu? Com certeza. Sem falar na sugestão aterrorizante do Ian de usar pés de alface ou sabugos de milho como papel higiênico. Nossa, é muito choque de realidade. E o primeiro encontro dela com o Ian Clark montado no cavalo Storm. Aquele mal-entendido hilário sobre a roupa. Porque ela estava de minissaia e ele jura que ela foi assaltada e deixada quase nua. Sim, mas sabe, além dessa questão das roupas, que a gente pode aprofundar, tem a barreira do idioma. Ah, verdade. As gírias que ela usa, tipo picar a mula ou falar beleza o tempo todo, contra toda aquela formalidade do Ian. É como tentar rodar um software de última geração num hardware de 200 anos atrás. Adorei essa analogia. É exatamente isso. O código de programação social inteiro é incompatível. O hardware social de 1830 simplesmente rejeita as requisições dela. E essa incompatibilidade de sistema é o que torna o choque cultural tão rico na história. A autora quebra muito aquela visão romantizada que a gente tem do passado. Aquela síndrome de Jane Austen, onde tudo é baile, chá e reverência. Sim, o povo acha que é só dançar de luva. Pois é, a crueza da vida cotidiana lá atua como um triturador de vaidades. Pense nas roupas que você mencionou. A moda da época não é só estética, é a manifestação física da opressão social. Os espartilhos sufocam de verdade, as crinolinas pesam. E a minissaia dela. Então, quando o Ian entra em pânico vendo a minissaia, não é só puritanismo barato. A minissaia representa uma liberdade de movimento que a sociedade dele considera inconcebível para uma mulher. Então as roupas funcionam como um exoesqueleto social, sabe? O Ian precisa daquele exoesqueleto para entender onde as pessoas se encaixam e a Sofia chega completamente desestruturada. Perfeito. Desestruturada e caótica. E o que eu acho fascinante é como esse desconforto físico constante acaba virando um atalho para a intimidade. Hoje a gente recua para trás das nossas telas, né? A privacidade nos protege, mas isola também. Isola muito. Mas no século XIX da Sofia, o atrito da sobrevivência diária, tipo a necessidade de ter alguém para ajudar a amarrar um vestido super complexo, arranca qualquer máscara. Não tem como manter uma pose distante quando a realidade material exige tanto. É tipo a mecanização da intimidade através da dependência mútua. Sem as telas para distrair, a Sofia é obrigada a olhar para as pessoas ao redor. E isso fundamenta a complexidade da relação dela com Ian. As visões de mundo deles colidem de frente o tempo todo. Colidem demais. O Ian é um produto do ambiente dele. Ele é super protetor, guiado pelo dever, focado em arranjar um casamento que sirva de bom exemplo para a irmã dele, a Elisa. Que é uma fofa, aliás. Sim. O mundo do Ian é governado por regras muito estritas, que a personagem da Theodora representa muito bem. Ela personifica aquelas fofocas e as amarras da etiqueta da época. E a Sofia entra nisso como uma bola de demolição, né? Literalmente. Ela solta a gíria, defende que a mulher tem que ter independência financeira
e trata a virgindade e o sexo com uma naturalidade que deixa o pobre do Ian em estado de choque. Quando ela fala abertamente da vida amorosa dela, a estrutura de valores dele sofre um abalo sísmico. É um pânico total para ele. Mas olha só, tem uma ironia deliciosa aqui. A Sofia não é a típica donzela em perigo. Ela é uma mulher da administração financeira. Verdade. E tem uma cena que define isso muito bem, que é quando ela acalma o cavalo selvagem do Ian, o Storm. Ela não tem técnica nenhuma de montaria. Ela usa pura teimosia e instinto. Será que essa atitude moderna e destemida dela não foi exatamente o que domou tanto o cavalo arredio quanto o coração daquele lorde do século XIX? Olha, esse paralelo com o cavalo Storm é perfeito para entender a dinâmica do casal. O cavalo rejeita a dominação pela força bruta e, no fundo, o Ian também rejeita as regras superficiais do tal mercado matrimonial da época dele. Ele também estava preso, né? Exatamente. O que choca o Ian não é só a ousadia da Sofia, mas a autenticidade dela. Num mundo onde cada palavra é medida, as intenções ficam escondidas atrás de leques, a transparência dela é magnética. O Ian fica perturbado, mas esse distúrbio é o som da própria gaiola social dele se quebrando. Que poético. Mas eu preciso ser advogada do diabo agora. Manda. Será que o Ian é realmente um homem tão à frente do seu tempo assim? Ou ele tá só fascinado pelo exótico? Porque pra ele a Sofia é tipo uma alienígena. Tem um risco enorme dessa paixão ser só uma curiosidade mórbida, sabe? Como a gente diferencia o amor genuíno aí do puro fascínio pela novidade? Mostram que a narrativa responde a isso através do arco de sacrifício do Ian. O fascínio pelo exótico queima rápido, não sustenta tanta renúncia. Faz sentido. A profundidade do Ian acontece quando ele começa a comprometer o próprio status para entender e proteger a Sofia, e isso culmina no talento secreto dele para a pintura. Aos quadros. Sim, a arte é a válvula de escape do Ian. É o único espaço onde ele se permite enxergar além das regras. Ele pinta o Storm e, eventualmente, pinta a própria Sofia, misturando as meias modernas dela com o vestido de época. A cena do teatro também é muito simbólica nisso, né? Muito. Quando eles vão ao teatro e a Sofia reconhece a história da Cinderela ali, a conexão deles transcende a curiosidade. São duas pessoas que não se encaixam dos modos impostos, criando um espaço de pertencimento só deles. É como achar a única peça de quebra-cabeça que serve naquele espaço. E é isso que torna a separação deles tão devastadora. O clímax é brutal. Demais. Justo quando eles se entregam a esse amor, vem aquela tempestade, ela adoece e é misteriosamente puxada de volta para 2010. E a transição é muito brusca. Da intensidade daquela febre em 1830 para a frieza de um hospital moderno. E a ironia dolorosa disso é que a Sofia recupera todas as conveniências dela, né? Todas! O chuveiro quente, a amiga Nina, a carreira. E de repente nada disso importa. O mundo moderno vira um lugar completamente irrelevante. A tecnologia, que era o centro de gravidade dela, não consegue dar a única resposta que ela quer. Esse retorno para o século XXI é um estudo muito denso sobre o luto e a depressão. O vazio que ela sente não é só porque o Ian não está lá fisicamente, é um despertar de consciência. A lente dela mudou, né? Irrevocavelmente. O excesso de estímulos do nosso presente agora soa como um ruído insuportável para ela. E o contraste daquela busca desesperada dela nos cartórios modernos por alguma informação sobre o passado dos Clark explicita a tese da história: conforto e conectividade digital são substitutos muito rasos para uma conexão de verdade. E a prova material de que ela não estava ficando louca surge de um jeito genial. Quando ela acha o local da propriedade e conhece um descendente do Ian... Aquele momento é de arrepiar. Muito. Ela descobre o quadro dela finalizado e, o mais cortante de tudo, a carta que o Ian deixou para ela, escrita com a caneta esferográfica barata que ela tinha deixado para trás. A caneta. Isso me quebra, porque a tinta da esferográfica no papel é a prova física inegável de que ela existiu na vida dele. É o oposto de um arquivo de computador que some se você apertar o delete. Aquele pedaço de papel atravessou séculos. E carrega uma promessa que a tecnologia moderna, com toda essa nuvem de dados, simplesmente não consegue emular. A materialidade dessa carta atua como uma âncora para ela. Sim, tira aquela dúvida de, será que foi só um delírio do trauma? Exato.
E essa evidência força a protagonista a tomar uma decisão final. O reencontro com a vendedora mágica na praça, que se revela não como uma fada, mas como alguém consertando um erro de logística do destino, Erro de logística é maravilhoso. impõe uma escolha consciente. Voltar para 1830 agora não é mais um acidente ou um clarão aleatório. É uma decisão que exige consentimento total. E aqui a gente chega no ponto mais polêmico e arrebatador dessa jornada. A Sofia, de salto alto e vestido de madrinha, larga tudo e corre de volta para o clarão na praça. Uma cena muito cinematográfica. Muito. Ela abandona a amiga Nina, forja documentos com uma identidade falsa para poder existir legalmente no século XIX, tudo para voltar para os braços do Ian. É o final que todo fã de romance quer. Mas, sendo fria por um momento, qual é o peso psicológico disso? É pesado. É tipo pedir demissão da própria época. Ela abre mão do micro-ondas, da evolução médica, dos direitos das mulheres. Tem quem diga que isso é um romantismo irresponsável. Dá para ler isso como uma regressão, onde ela escolhe o conforto de um amor sobre o peso da liberdade moderna. Olha, do ponto de vista sociológico, é uma questão excelente. Mas o contexto emocional do livro constrói o exato oposto de uma regressão. A definição de liberdade é muito relativa aos valores de quem está exercendo ela, sabe? Como assim? A tal liberdade moderna da Sofia, como a gente falou lá no começo, era feita de exaustão corporativa e relacionamentos superficiais. O ato dela forjar documentos e abandonar o tempo dela não é uma submissão ao patriarcado antigo. É o exercício máximo da agência individual dela. Ah, entendi. Ela tomou as rédeas. Exato. Ela escolheu a dificuldade material porque a fundação emocional que ela construiu com o Ian suporta essas adversidades. A fonte mostra que isso é uma crítica ao nosso modelo, que ensina a gente a confundir conveniência com felicidade. A Sofia não escolhe a dependência, ela escolhe o que tem significado. Significado acima de conveniência. Que frase! E acho que é isso que tira essa obra da prateleira de só mais um romance e coloca ela como um espelho muito nítido das nossas neuroses de hoje. Com certeza. A odisseia dessa administradora desconstrói a arrogância que a gente tem em relação ao passado. A gente olha para a falta de encanamento com horror, e com razão, convenhamos, mas falha em reconhecer a desnutrição emocional do nosso próprio tempo, né? A gente ignora as nossas próprias faltas. E a narrativa reforça que as necessidades de amor, conexão e pertencimento não têm época. A ausência de um delete na vida real, a incompatibilidade entre nossas ferramentas de comunicação super rápidas e a nossa capacidade real de conexão. Tudo isso mostra que os alicerces da experiência humana ignoram a passagem dos séculos. É bem por aí. A tecnologia deveria atuar como uma ferramenta de expansão, sabe? E não como uma redoma que isola a gente. A história mostra que foi justamente o atrito de viver numa época cheia de dificuldades extremas que lixou as barreiras da Sofia. Permitiu que as raízes dela finalmente se fixassem, né? Exato. O sacrifício de voltar ao passado sublinha que não existe atalho. Não tem aplicativo que substitua a entrega total que uma relação autêntica exige. É uma perspectiva que vira a nossa rotina de cabeça para baixo. E para fechar o nosso mergulho nas fontes de hoje, eu quero deixar aí uma provocação conceitual